Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um podcast Rota da Saúde. Hoje eu vou conversar com a doutora Dayana Hahnemann, acertei o nome, né, Acertou. doutora? Hoje a gente vai falar de saúde integrativa. Eu tenho muitas dúvidas, eu tenho certeza que você também está com dúvidas sobre o que se fala, o que é isso, né? A gente vai contar um pouquinho mais para você aqui. A gente não, a doutora vai esclarecer todas as suas dúvidas. E vamos conversar nesse bate-papo aqui, muito legal. Já falei, inclusive, que vou fazer uma consulta para minha filha, para fazer uma investigação. Eu tomei homeopatia, já vou adiantando também que tem relação também com aquela homeopatia, aquelas bolinhas, lembra que você tomava quando eu era criança? Então, quando eu olhei aqui, me veio um filme, passou um filme na minha cabeça, porque eu sou todo alérgico, então tomei bastante homeopatia, me ajudou, mas sigo firme no propósito de me curar sempre, né? Porque eu acho que é um tratamento constante. Doutora, seja muito bem-vinda ao Rota da Saúde. Gratidão. E vamos falar sobre saúde integrativa. Então, você resuma mais ou menos assim para o pessoal que está em casa entender um pouco como funciona isso, o que é a medicina, né, a saúde integrativa, enfim, como evoluiu nesses últimos anos. Você se especializou nisso desde o início, desde sempre você sabia que queria ir para essa área? Perfeitamente. Desde sempre, né? Eu estou terminando a 5ª faculdade agora, desde a primeira, sempre foi na parte integrativa. O que é a saúde integrativa, a medicina integrativa? O que é esse termo, né? Bem diferente do holístico, que as pessoas confundem muito. Sempre falam, isso aqui é um tratamento holístico. Depende, existem os tratamentos que são os holísticos e existe o tratamento que é a saúde integrativa. Dentro da saúde integrativa, nós temos a ortomolecular como a base principal. A homeopatia, outros tipos de terapias, outros tipos de tratamento que olham o ser humano como um todo. Ele não olha por segmento, não olha por um órgão, não olha só coração. Coração tem que ser por um cardiologista, só um órgão. O intestino tem que ser um gastro, os rins tem que ser um nefro. Então, a integrativa ela olha o corpo como um sistema único, não como partes, né? Então, a primeira visão é essa. A integrativa também ela não trata só as doenças puramente. Ela vai lá na raiz para tentar identificar e tirar o gatilho. É como se você como é alérgico, você tivesse constante contato com o seu gatilho. Eu tenho alergia a pelo de gato, mas eu tenho gato, eu durmo com gato todos os dias. Então, o que vai adiantar você fazer um tratamento? Isso é uma coisa muito simples, né? Sim. O gato está ali, mas e quando você tem uma coisa dentro do seu corpo que starta esse gatilho em você, né? Que dá o start desse gatilho e você não consegue identificar e mantém doente, está sempre doente. O que a alopatia faz, né? Que é a medicina tradicional? Ela vai lá e cuida do sintoma. Você está com dor de cabeça? Toma aqui um remédio para dor de cabeça. Você tá com diarreia? Toma aqui um remédio para poder parar a sua diarreia. Ela não para investigar, para poder eliminar o que causou aquela diarreia em você. O que está causando a alergia em você? Ela vai tratando os sintomas. O sintoma é o espirro, o sintoma é os olhos lacrimejando, né? Isso são sintomas que você tem mais comum. Mas muitas vezes, até mesmo uma alergia que você tem na pele veio daquilo ali, porque é um corpo que está inflamado. Então, um corpo que está inflamado, ele vai desencadear várias coisas que você não consegue controlar. Pode ser muito mais assim, tipo, um vírus entrou e você está resfriado. Mas você vai cuidar dos sintomas porque o vírus está ali. Mas, assim, tem uma coisa da imunidade do corpo que faz o vírus se instalar melhor ali no teu corpo. Então, você tem que investigar por quê. Sei lá, posso estar falando besteira, mas é mais ou menos por aí, assim? Pensa num aquário. O peixe só vai sobreviver se ele tiver uma água compatível. Tanto que você mede o pH da água antes de colocar o peixinho ali dentro. Você tem que ter a bomba, você tem que ter várias coisas dentro de um aquário para o peixe sobreviver. Sim. Porque senão ele não vai sobreviver. É a mesma coisa no nosso corpo. Se tiver um terreno biológico equilibrado, o vírus não vai sobreviver ali dentro. A bactéria não vai sobreviver ali dentro. Entende? Então, você tem que cuidar do seu corpo. É como cuidar do seu aquário, né? Deixá-lo bem equilibrado. Com isso,
Você está imune? Vírus nenhum vai me pegar? Não, ele pode. Você pode acabar ficando, mas você vai ficar resfriado um dia. No dia seguinte, aquele vírus já foi eliminado pelo seu corpo, que é extremamente inteligente, capaz de se curar, e ele vai eliminar aquele vírus, pronto, acabou. Os seus sintomas também acabaram junto. Então, uma pessoa que não tem esse sistema imunológico fortalecido, ela vai ficar ali 7 dias, que é o ciclo normal da vida de um vírus, passando por todos os sintomas. E essa saúde integrativa prepara, então, o seu corpo para absorver menos essas doenças, ou as dores, ou os sintomas que aparecem desencadeados de vírus, de bactérias, ou de uma própria doença mesmo, crônica, talvez. Sim, é sempre a primeira coisa que a gente faz em qualquer tratamento. Pode ser um paciente oncológico que já está em tratamento de um câncer, pode ser um paciente que só tem uma dor lá no joelho. E qualquer tipo de paciente que busca o tratamento integrativo, a gente começa por isso, pela manutenção do terreno biológico, que é preparar o corpo para poder responder ao tratamento. Então, não adianta eu te dar 100 miligramas de coenzima Q10 se seu corpo não absorver essa coenzima Q10. Você pode tomar 100 miligramas, que ele vai absorver 10, 20. Então, não adianta. A gente tem que preparar o corpo primeiro, ver como está a absorção, se a pessoa está absorvendo, ou se ela está com alguma síndrome que não permite absorção, para poder depois tratar. Tem um pouco da cultura oriental também, assim, não tem? Tem. Porque, por exemplo, a acupuntura, que o cara bota a agulhinha no ponto certo ali, e eles lidam isso como se o corpo fosse uma coisa só. Então, tudo meio que interligado. Dentro do que você estudou também tem essa área da parte... A acupuntura, ela é da integrativa. Legal. Ela faz parte também, que agora, inclusive, esse ano, né, de 2026, a acupuntura foi totalmente aprovada como uma profissão, né? Então, a gente está bem recente aí, foi uma vitória muito importante, como nós já passamos por isso com a acupuntura, nós já passamos por isso com a homeopatia, lá atrás, passamos por isso com a ozonioterapia e agora passando com a acupuntura, e todos eles de um lado bem positivo. E uma coisa, por exemplo, tratar só os sintomas. Por que tratar só os sintomas costuma falhar, assim, na hora de você... numa dor crônica que você tenha, ansiedade, dificuldade de emagrecer, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, por favor. Porque tratar o sintoma, você não resolve a causa. Então, você só vai mascarando. Você tem uma dor de cabeça, você vai tratar só a dor de cabeça ou você vai buscar entender por que você está com dor de cabeça? Né? Eu estou com dor de cabeça, vou tomar analgésico. Toma analgésico, a dor some. Aí, daqui a uma semana, a dor aparece de novo. O que gerou essa dor de cabeça? Né? Então, por isso que a gente não trata sintoma. O sintoma, ele é uma base. O que você está... Uma base, inclusive, para servir como referência de resultado. Então, o paciente chega no meu consultório com dor de cabeça, com a pele toda com eczema, com a unha fraca, cabelo caindo. Então, todos esses são sintomas. 3 meses depois do tratamento, ele já não tem mais nada disso. Já está dormindo bem, vai ao banheiro todos os dias, a unha já está forte, o cabelo parou de cair. Então, a gente sabe que resolveu. Pelo sintoma, que já não apresenta os que começaram. Mas o objetivo não era tratar o sintoma. O objetivo foi tratar a raiz do problema, para resolver aquilo ali e ele não ter mais. Você diz também que, assim, você falou de tratar os sintomas, né? Mas o corpo dá sinais. Antes de aparecerem os sintomas, né? O corpo começa a te dar sinais que tem alguma coisa errada, que algo vai acontecer. E eu queria que você falasse da importância desses exames, né? Por exemplo, a morfologia do sangue, e esse outro eu vou ter que ler, porque é difícil aqui, que é a neurometria. Como é que isso ajuda a identificar, assim, na prática? Perfeito. Esses são 2 exames que nós fazemos no consultório mesmo, que dão uma base para a gente conseguir até quantificar e mostrar ali para o paciente o quanto ele melhorou no exame que a gente faz depois. E o primeiro exame é
o exame ideal para poder montar o protocolo para esse paciente. A morfologia do sangue vivo, a gente tira uma gotinha do sangue, coloca no microscópio e vê em tempo real como o sangue do paciente está. A gente não manda para o laboratório para fazer análise e vir um papel cheio de números. A gente vê em tempo real como o paciente está respondendo ao tratamento e como que o corpo dele está. Se ele está inflamado, se ele está ácido, se ele está alcalino. Então, é um exame extremamente importante para conseguir conduzir. Tomar uma aguinha, fique à vontade, porque a morfologia do sangue, né? Como é que você consegue? Bom, você tem muita experiência, né? Mas porque, a princípio, quando a gente recebe o nosso exame de sangue, você só vê lá, tá na taxa? Então tá tudo certo. Tá ali, tá acima da taxa, tá abaixo da taxa, e eu vou ter que melhorar isso. Pô, mas o que é isso? Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Então, a gente precisa de vocês, né? Exatamente. Quando a gente faz a morfologia, nós estamos lado a lado, né? O paciente está ali na sua frente, está ali na minha frente. Então, eu vou mostrando e explicando para ele, ó, essa daqui é a sua célula do sangue, é a sua célula vermelha do sangue, a sua hemácia. Essa daqui é o seu leucócito, aquela que a gente chama de célula branca. Então, a gente vai explicando o que é cada célula e o formato que essa célula está, que morfologia significa forma. Então, a gente vai avaliar a forma que aquela célula está. E aquilo ali fala muito sobre a saúde da pessoa. Uhum. Então, a gente vai avaliando e consegue montar um protocolo mais assertivo. Não é simplesmente achismo, né? Eu acho que você tá, eu acho. Não, a gente consegue ser assertivo olhando por dentro do paciente, né? E a neurometria, ela é um exame que avalia a parte neuro, não só a parte neuro, mas principalmente tira fotos do seu cérebro. Então, a gente consegue mapear todo o sistema. Então, no cérebro, a gente tem o comando do corpo todo. Né? Então, não quer dizer que vai ser só a parte neuro. Ali a gente consegue avaliar a insônia, dizer exatamente o nível de ansiedade que a pessoa está. Então, aparece em porcentagem. Está alta, está baixa, tem 80%, 90% de ansiedade. Aquela ansiedade está atrapalhando a pessoa, só uma ansiedade natural do ser humano. Então, a gente consegue mapear e colocar aquilo ali de forma organizada. Também a gente consegue ver inflamação subclínica. Nós conseguimos identificar o motivo da insônia, se essa insônia é só bioquímica, se a insônia é falta de vitamina, de mineral, de aminoácido, ou essa insônia está sendo gerada por outro fator. Né? Na parte da neurometria, a gente consegue avaliar as ondas. Imagina um eletrocardiograma, que é bem comum esse exame, né? Então, só que ao invés de ser do coração, é do cérebro. E com isso a gente faz um acompanhamento bem completo e amplo. E qual a conexão, né? Você falou de ansiedade, que é talvez a doença, porque é uma doença, né? Tá se propagando muito, né? As doenças mentais, a ansiedade. Qual a relação, por exemplo, entre emoções mal resolvidas, intestino desregulado, entre outras situações assim que aparecem no corpo? E por que isso é tão meio que, não sei se é negligenciado pela medicina tradicional, mas parece que não se leva tanto em consideração, né? O que você tem a dizer sobre isso? O porquê não se leva em consideração também é uma pergunta que eu gostaria de ter como resposta, porque eu realmente não sei o porquê não é levado em consideração, porque deveria ser, porque muda tudo, é completamente relacionado. Quer ver um exemplo bem clássico? Quando você tem uma viagem marcada, uma viagem que você quer muito fazer. No dia anterior você não dorme direito, você fica com medo de perder a hora, e aquilo já mexe na sua barriga, sente aquele friozinho na barriga, dá diarreia, a pessoa fica nervosa, fica tremenda, a pressão sobe. Então, assim, aquilo ali é puramente emocional. Então, é um momento que a pessoa consegue perceber o quanto a emoção dela de estar esperando uma viagem mexe no corpo. Só que isso é uma coisa bem específica. E isso acontece todos os dias no nosso corpo. Né? Então, a gente passou por um estresse, o corpo sentiu. Ele vai demorar mais de 8 horas para eliminar aquele estresse que a sua mente consciente
mente já até esqueceu. Mas ele não, porque você já descarregou. Dá um choque elétrico em alguém, o choque elétrico acaba, você corta a força do choque elétrico, mas o dano fica. É exatamente o que acontece no nosso corpo. Quando a gente se estressa, a gente briga com alguém ou qualquer coisa do tipo, a gente sente essa descarga. Descarga dada, não volta mais. Então, aquela célula ali, ela foi danificada e até ela se regenerar, recuperar, né? Já tem todo um dano gerado no organismo. Então, as emoções, elas ficam e ela acumula. Vai acumulando, acumulando. Se você trabalha num lugar que você não gosta de trabalhar, se você está num relacionamento que você não quer mais, e um estresse diário, né? Isso ali vai acumulando e as doenças aparecem. E como é que isso influencia em todos os outros setores do seu corpo? O seu intestino, a digestão, enfim, o fígado, o rim, porque está tudo meio que interligado, mas como é que a gente trata isso, assim? Porque é difícil controlar as emoções. Você pode fazer o tratamento que você for, que assim, o cara vai no... Eu vou dar aqui vários tipos de emoção. O cara está no Maracanã assistindo o jogo do time dele ser campeão, é um gol, é uma emoção absurda, né? Sei lá, morreu um parente também, é uma emoção que é incontrolável. Então, assim, as emoções, tem emoção que você consegue controlar, mas tem emoção que é incontrolável, assim. Então, como é que você prepara o teu paciente? Fala, olha, a gente trata, mas é difícil, né? Você ter esse controle todo, assim, né? Sim, mas é justamente tratar a emoção. Um exemplo que você deu foi do luto. Né? Então, assim, a pessoa vai passar pelo luto. É saudável, inclusive, que ela passe pelo momento do luto. O que não pode é ela morrer junto com a pessoa. Entende? Ela vai passar pelo momento do luto. O que não pode é que ela permaneça naquela vida, naquela vibe de... minha vida também acabou, eu não vou continuar vivendo, não tem razão para viver, não tem motivo para viver. Então, assim, o luto, ele é uma emoção que é para ser vivida, mas dentro de um período saudável. Depois disso, quando a pessoa não consegue passar daquilo ali, quando ela transforma o luto numa depressão, numa tristeza profunda, aí sim é que começa os problemas. Aí sim é que aquilo ali vai afetar a saúde dela. Não é o luto porque ela está triste, chorando, porque perdeu alguém, né? Alguém não desencarnou. É sim aquilo ali posterior, é o que vai acumulando. Né? Então, as emoções boas, como o gol lá do seu time, é uma emoção muito positiva, né? Libera muitas coisas boas. E a frustração, porque ele perdeu, tem que ser momentânea. Tudo bem, perdeu, né? Tá com raiva e tal, mas daqui a 2 horas passou e aquilo ali não acumulou. Você vai dormir, acordou no dia seguinte, está regenerado. Você só não pode, no dia seguinte, continuar na frustração e continuar reclamando e continuar. Aí, isso é que vai acumular. Isso é que vai afetar a sua saúde, né? É tudo o excesso. O excesso que é prejudicial, né? Então, para tudo. Seja para coisas... vitamina D é bom, mas não em excesso. Ela tem um limite. Entende? Se ela estiver baixa, ela vai te prejudicar. Mas se você tem que ter a dose ideal de vitamina D no seu corpo. Nem alto, nem baixo. Entendi. A gente vê muito executivo estressado pra caramba, com aqueles problemas o tempo todo, né? Como é que você também tem recomenda psicólogo? Porque, assim, você faz o tratamento interno, da parte interna do corpo, mas o tratamento de psicólogo também, então... é meio que complementar a sua terapia, a sua especialidade, no caso, recomenda ou não? Como é que você vê isso? Eu indico mais a constelação familiar e a barra de Axis, por exemplo. São 2 terapias que são da integrativa, que tem esse outro olhar sistêmico, que vai olhar para o paciente como um todo. Então, assim, eu não faço indicação para nenhum psicólogo. Eu faço a indicação para terapeutas que trabalham com terapia de barra de Axis e a constelação familiar. Porque eles têm o mesmo segmento, o mesmo tipo de pensamento. Que ele vai olhar, um exemplo, uma constelação familiar, ela vai fazer um divórcio energético, ela vai olhar para pai, mãe, ela vai olhar como um todo. Né? Então, assim, faz muito sentido, é fundamental, com certeza, assim como o exercício físico. Sim. Né? A pessoa fazer um exercício físico, a pessoa fazer uma boa alimentação. Então, assim, tudo isso está interligado.
E a gente falando agora da terapia neuroalquímico, alquímica, né, no caso. Terapia neuroquímica. Terapia neuroalquímica. Como você define, agora realmente preciso ler, como uma neuromodulação emocional? Sim. Me explica isso, por favor. Certo, ó. Terapia neuroquímica é essa daqui. Esse aqui é o nosso frasco, que é à primeira vista, você olhando assim, parece mais um frasco de homeopatia, né? São glóbulozinhos de homeopatia. Só que ele não é só isso. Aqui dentro desse frasco tem 5 terapias em um, que é a homeopatia, a terapia vibracional, que são os hertz que são adicionados nesses glóbulos, a cromoterapia, esse daqui, por exemplo, é o Hahnemann Essence, ele é roxo. Então, esse roxo, ele tem um motivo para ser roxo. Ele não é roxo porque é bonitinho. Ele é roxo porque ele faz parte da terapia. Tem a parte dos florais de Bach também. Cada glóbulo desse tem um floral. Eles são 9 tipos de terapias. Tem a desparasitação, tem a quelação de metais tóxicos, tem o Radiance Protect, que é de radiação eletromagnética nociva. E tem esse daqui, que é o Hahnemann Essence, que é o harmonizador. Esse daqui é o que a gente indica para a maioria das pessoas para fazer a neuromodulação. Neuromodulação é o que trata de forma de modular a parte neurológica daquela pessoa como um todo. É isso que a gente chama de ir lá na raiz e tratar a parte do eixo cérebro e intestino. Então, a gente consegue modificar, não simplesmente ir lá e só limpar. Né? Vamos limpar essa folha aqui, mas essa folha não encaixa. Então, a gente tem que fazer uma modelagem para poder conseguir melhorar a saúde dessa pessoa. Então, a terapia neuroquímica é uma que você consegue fazer em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Não é uma terapia presencial que você tem que ir no consultório. Então, é possível fazer o envio para qualquer lugar, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil. E ela une essas 5 terapias, né, que é a homeopatia, os florais de Bach, a terapia por frequência quântica, que é a terapia vibracional em hertz. Cada uma tem, essa daqui, por exemplo, é a 963, é a frequência 963. E tem a parte da radiestesia e radiônica, que são os símbolos, que cada uma tem o símbolo do Metatron, da árvore da vida. Bom, cada frasco desse daqui tem um símbolo. E a cromoterapia. Então, a gente une essas 5 terapias dentro de um único frasco. E é isso que a gente chama de terapia neuroquímica. Agora a gente vai falar também da dorinativa, né? Que é a infocêutico dorinativa. Muita gente tem dores crônicas, né? Como é que a dorinativa age nessas dores crônicas ali e sem apenas mascarar o problema? Porque ele é um infocêutico, que é a dúvida de muita gente. O dorinativa, que é essa cápsula, que é esse pote aqui, ele é cápsula, cápsula normal. Mas o que faz efeito dele, o que melhora as dores, os que trata de fato a dor, não é o ativo. Tem muita gente que me pergunta, o que tem? Qual é o ativo? É espirulina, curcumina e o C2. E algumas outras do complexo B. Mas não é isso que vai fazer diferença. Mas eu já tomei várias fórmulas que têm essa mesma composição e nada mudou. Não mudou porque ele não tinha a sua frequência. O infocêutico é isso, é frequência vibracional. É uma frequência que vai fazer uma neuromodulação dentro do seu organismo. Ele vai modificar de fato. Ele não vai ser mais um suplemento para poder repor. Não é uma reposição de suplemento, não é uma reposição de vitaminas. O infocêutico é uma cápsula, um líquido. O infocêutico, ela é uma cápsula ou um líquido, a gente tem gel, a gente tem creme, nós temos vários outros produtos que são infocêuticos também. Então, quando a gente usa o termo infocêutico, nós estamos falando de um suplemento que recebeu uma frequência vibracional para aquilo. Então, o dorinativo, ele recebeu a frequência do tratamento de inflamação.
Então, quando um corpo está inflamado, ele tem diversos sintomas, inclusive a dor. Então, quando a gente desinflama, o que você ganha? Redução da dor e disposição, que é o que todas as pessoas relatam, que teve melhora da dor e que teve mais disposição na primeira cápsula. A partir da primeira cápsula que toma do Dor Inativa, o resultado é esse. E, por exemplo, tem muito preconceito da medicina tradicional com certamente tem, né? Que a gente fala que às vezes eles não levam muito em consideração. Você vê uma melhora nesse setor? O que você falaria para esses médicos e, enfim, que ou não recomendam ou falam que isso é besteira, porque deve ter, não vai isso não ajuda em nada. Como é que você desmistifica tudo isso, assim? Não é simples, né? Talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem, de falar com outros profissionais que têm a mente fechada. Então, assim, eu fiz a pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro, que é um grande nome dentro da integrativa, e lá na turma presencial nós éramos mais de 400 alunos. Então, assim, falar sobre a terapia integrativa, falar sobre ozonioterapia ali dentro era muito fácil, porque todo mundo entendia, sabia o que era. Agora, você chegar e falar em outro local que as pessoas não entendem, não estudaram sobre aquilo, é muito complicado. Então, a sugestão é sempre a mesma. Estudem, pesquisem antes de falar. Porque falar, eu não gosto de comer isso, não, nunca comeu. Nunca botou na boca, como é que você vai falar que você não gosta? Né? Então, como é que você pode falar que a ozonioterapia não funciona se você nunca parou para estudar a ozonioterapia? Funciona no mundo inteiro, só não funciona no brasileiro? É porque o brasileiro tem algum gene diferente que o espanhol, por exemplo, não tem, né? Que o cubano não tem. Em 2009, eu fui para Cuba estudar a ozonioterapia, porque aqui no Brasil ninguém sabia o que era, ninguém falava sobre ozônio. Quando eu voltei de Cuba para o Brasil, eu só queria fazer ozônio. Era ozônio na vida, não existia nenhum outro tratamento a não ser ozônio. Por quê? Porque lá eles tinham um hospital de ozonioterapia que tratava tudo. O paciente chegava com um resfriado, era tratado com ozônio. O paciente com câncer terminal era tratado com ozônio. Então, assim, eu vivenciei aquela realidade ali. Então, quando eu voltei, eu queria fazer aquilo da minha vida. Então, o ozônio foi o primeiro tratamento de todos, que eu comecei a ver resultado, que eu vi a vida de muitas pessoas transformarem. Eu vi diabéticos saindo da fila de amputação. Né? Então, assim, ver diabéticos saindo da fila de amputação é uma coisa maravilhosa, que a pessoa vai perder um membro e o ozônio impediu isso, porque ele regenerou completamente a vida daquela pessoa. E falando agora do método DOBA, né? Que falei certo? Porque tem muita gente que tem esse problema, né, de emagrecer, de cortar calorias. Você falou da diabetes, né? Justamente já puxou aqui a próxima pergunta do método DOBA. Como é que ele atua no metabolismo, nas emoções, né, e no intestino também? Começa pelo intestino. É desinflamar o intestino e melhorar a absorção. Porque você pode ter a melhor fórmula do mundo. Se o corpo não absorver, ele não vai funcionar, não vai resolver. E o método DOBA é um método de emagrecimento que faz a desinflamação do organismo, a reabilitação intestinal e também a neuromodulação. Você aprende novos hábitos, né, tanto da parte alimentar quanto de pequenos hábitos diários que você não sabe, mas faz errado. Não sabe porque você faz errado porque você não tem informação. Então, a primeira coisa é passar a informação para a pessoa. Mostrar como se faz, né, reaprender novos hábitos. E desinflamar, tratar o intestino e o emagrecimento ele vem naturalmente. Ele não é induzido por nenhuma dessas canetas emagrecedoras que agora está todo mundo emagrecendo, mas daqui a 2 anos a gente vai ver como essas pessoas vão estar. Porque se cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia bem agressiva e avançada, as pessoas engordam de novo porque não mudam a mentalidade, vamos ver como vai ser com a caneta emagrecedora. Ou vão viver viciados e dependentes totalmente dessas canetas, porque não mudaram a mentalidade, não fizeram uma modulação, né? A pessoa só não come porque não tem fome. Mas ela não aprendeu
como mudar, né? Porque tudo é um hábito. Beber café sem açúcar, por exemplo, Sim. é um hábito. E né? quando você volta a beber o É café... totalmente diferente. É quando você pega um café por acidente com açúcar, né? Dá um negócio, você bota na boca... que isso? Você não sabe como você bebia com açúcar, Exatamente. E são mudanças. Agora, mudar da noite para o dia é muito difícil. Agora, mudar pequenos hábitos todos os dias é muito diferente. Eu tenho um site que é o www.clubebioregenere.com.br. Ele é um site de MEV. O que é o MEV? É mudança do estilo de vida. É você, todos os dias, mudar o seu estilo de vida. Então, nesse site, a pessoa entra, é guiada por uma inteligência artificial, que se chama Alice, e a Alice vai te fazendo perguntas do seu dia a dia, ver se você tem alguma alergia, alguma intolerância. Ela monta o seu plano alimentar e monta o seu plano MEV, para que você possa se alimentar de forma adequada e também fazer a mudança do estilo de vida. Muitas vezes começa pela pasta de dente que você usa, por exemplo. Então, a gente vai trocar a sua pasta de dente, que já vai fazer uma diferença na sua memória, por exemplo. A gente vai trocar o desodorante que você usa, que já vai deixar você menos intoxicado. Então, você vai mudando pequenas coisas no dia a dia para que você possa alcançar um resultado pleno daqui a um ano. Nada é da noite para o dia. A gente está falando de tratamentos que são duradouros. Então, para ser duradouro, ele é construído com o tempo. É tipo mudar um hábito, né? É mudar um hábito. Eu vi uma campanha, era uma coisa de saúde também, que falava isso, mude um hábito. Uma semana mude um hábito. Um por vez. Um por vez. E aí você vai evoluindo até você conseguir tá bem resolvido ali e com uma rotina ou mais bem definida. Né? Muito interessante. Agora, na prática clínica, né, como terapias como a neuromodulação, ozonioterapia e a von Ardenne, elas contribuem para a regeneração celular. Como é que funciona isso? Então, são terapias que regeneram o corpo. Elas dando mais qualidade de vida. Justamente. Elas têm esse foco, né? O ozônio, ele trata mais de 200 doenças. Então, tem como a gente listar todas. Mas por quê? Por que ele consegue tratar tanta coisa? Porque ele vai no foco da raiz. Então, assim, a minha árvore está com a folha lá amarelada, está doente. Eu vou cortar aquela folha, vai nascer outra doente, porque o problema não está na folha, está na raiz. Então, todas essas terapias, a ozonioterapia, o hidrocolon terapia também, que é um tratamento que faz direto no intestino, que a gente consegue remover mais de 10 quilos de fezes acumuladas ali dentro. Então, quando a gente tira isso que está grudado lá dentro, que você acha até que não tem, mas tem, a vida muda. Então, ozônio, von Ardenne, a terapia neuroquímica, a neuromodulação, são terapias, são tratamentos da saúde integrativa para regenerar. Elas vão dar autonomia para o seu corpo de novo, porque o seu corpo é capaz de fazer tudo sozinho, né? Ele foi criado perfeitamente. Só que a gente vai estragando com o decorrer do tempo, comendo glúten, comendo lactose, caseína, porque foram geneticamente modificados, não são naturais. O trigo que a gente come hoje, ele não era o trigo lá da época da sua avó. Ele foi modificado geneticamente. Então, é completamente diferente do seu organismo. Mas eu não sou intolerante à lactose, eu não sou intolerante ao glúten. Não existe uma pessoa que seja tolerante a nenhum desses, porque eles são modificados. Então, é meio que uma mudança de estilo de vida também, né? Porque eu acho que quando, por exemplo, eu... Aceita plano, doutora? Só pra... Não aceitamos planos de saúde. Não, porque hoje é importante a gente ter, mas na verdade, sempre quando a gente quer algo mais específico ou melhor, a gente sai do plano para buscar um atendimento mais especializado e com mais qualidade. Não que não seja bom nos outros, né? Mas quando você tem essa necessidade, né? Por exemplo, quando a minha filha está com... Sempre desde cedinho sentia dor na barriga, né? Dor na barriguinha. Só que, assim, é constante. Então, a gente começou a investigar mais, assim. Se eu levar ela lá para uma consulta, a gente vai fazer os exames todos e tal. E bem possível de você identificar um pouquinho da raiz do problema ali, ou a gente vai ter que investigar mais a fundo mesmo. Por exemplo, os exames não deram nada, não apontou nada. É alguma coisa mais
séria, eu vou ter que fazer, sei lá, uma colonoscopia numa criança, sabe? Ou você consegue tentar contornar essa possibilidade de fazer algo mais evasivo, assim? Muitas vezes é mais simples do que você pensa. Pois é isso que eu estava pensando. Porque o exame não deu nada, o corpo dá sinal, mas a gente não acha o que é. E aí? Muitas vezes é essa questão, por exemplo, vamos fazer um teste de tirar um mês o glúten. Não vai dar biscoito, não vai comer macarrão normal, vai comer macarrão sem glúten. Para a gente ver se o corpo dela está respondendo ou não. Independente se no exame apareceu se ela é celíaca, se ela é intolerante ou não. Mas vamos tirar esses que são inflamatórios para ver se ela vai continuar com essa dor ou não. Esse é o primeiro passo. Você vai eliminando um por um, então? Continua... Não, a gente elimina alguns para poder ver. Né? Não só o glúten esse mês, aí mês que vem só a lactose. Não, a gente vai fazer mesmo um plano de tratamento. Então, esse plano de tratamento, eles são 3 meses. A gente sempre trabalha por protocolo. E o protocolo, ele dura 3 meses. Porque nada vai ser em uma semana. Né? O que a gente consegue resultado de uma semana é o dor inativa para tratar a dor. Então, porque ele modula a questão da inflamação de forma muito rápida. Mas vai resolver tomar 10 dias de dor inativa? Não vai resolver. Ele é um tratamento que precisa de pelo menos 90 dias. Então, quando a gente vai tratar, a gente fala de 90 dias para poder, de fato, modular o organismo. Então, a gente vai modificar a alimentação, a gente vai introduzir algumas suplementações, a gente vai fazer um protocolo de desparasitação, que é o famoso chamado remédio verme. Sim. Né? Então, a gente vai fazer de forma certa. Qual é o certo? São 30 dias de desparasitação. São 30 dias tomando remédio para eliminar o verme, porque a gente vai seguir a lua, né? Tem que ser sempre na lua cheia ou na lua nova. Não se toma remédio de verme em outra lua. E a alopatia não se preocupa muito com isso. Ela simplesmente fala, toma remédio de verme. Você toma 3 dias e pronto. E não é. São pelo menos 30 dias para poder pegar o ciclo lunar todo. Então, a gente faz o remédio de verme, a gente faz a quelação dos metais tóxicos, a gente faz a quelação das toxinas, como as radiações eletromagnéticas, de tela, de antena, de Wi-Fi. E esse é o começo. E você também forma profissionais, né? Também. O que muda na prática de quem aprende ozonoterapia, PRP, suplementação injetável e terapias integrativas com a visão sistêmica? Então, muda tudo, né? Muda a visão daquele profissional, da forma como ele vai atender o paciente dele. Então, nós recebemos muitos fisioterapeutas lá na formação. E tem muitos que vêm com aquela visão que foi ensinado lá na faculdade de tratar ali só por sessão, de tratar ali com aquela visão fechada, de olhar, você está com epicondilite, vamos tratar aqui seu cotovelo. E ali na nossa formação a gente vai ampliar a visão desse profissional, que é extremamente capacitado e tem uma autonomia muito grande para conseguir tratar muitas coisas no ser humano, né, como um todo, e vai modificar a forma como ele atende os pacientes dele, né? Incluindo essas terapias, principalmente aí o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Trabalhar com plasma rico em plaquetas, a gente trabalha com as terapias regenerativas, para o corpo se regenerar. Então, a gente faz o PRP, a gente faz os injetáveis, a gente faz o ozônio, a gente faz as suplementações, os infocêuticos, trata o intestino, aprende a fazer reabilitação intestinal. Isso é válido para todos os profissionais da saúde, né? Lá nós formamos o profissional que já, ou que está terminando a faculdade, né? Também é possível fazer enquanto aluno, ou o profissional que já se formou, recém-formado, ou que tenha 20 anos de experiência, mas que quer sair da caixa, né? Quer abrir a mente e ver a possibilidade, a amplitude de possibilidades que ele tem para tratar o paciente dele, né? Não ficar naquela mesmice que ele aprendeu lá na faculdade. Isso vale para todas as faculdades de saúde, todas as graduações. Você tem algum exemplo assim de algum paciente seu
ou algum profissional que você treinou e começou a usar, botar em prática todo o conhecimento que você ofereceu para ele e que tenha mudado realmente a vida de algum paciente que você... Você lembra de algum que você fala, nossa, esse daqui foi difícil, mas hoje ela está com uma qualidade de vida incrível? Tem algum na sua cabeça assim que você fala, pô, eu conheci uma pessoa, uma paciente tal? Tem algum exemplo para dar para gente? Olha, já foram tantos pacientes assim, Algum né? que te marcou mais, sabe? Porque sempre tem um que a gente se identifica mais, ou pela história de vida, ou não sei, por alguma situação. Um bem recente agora, inclusive há 2 semanas atrás, que me trouxe mais aquela certeza de estar no caminho certo e de valer a pena, sabe? Cada centavo em todo investimento que eu já fiz de cursos, de formações até hoje, é um paciente oncológico. Ele passou o Réveillon, né? Natal e Réveillon, que nós estamos vindo aí desse período que quase nada funciona, Sim. né? E que eu tiro sempre uma semana para descansar, né? Colocar o ano em ordem e começar tudo de novo. E também dou férias para toda a minha equipe. Eu tenho que escolher férias em algum momento, é sempre nessa época. E ele me ligava todos os dias, falando que estava com muita dor, perguntando se eu não tinha como resolver, dar um jeito de alguma forma para eu poder fazer o atendimento dele, porque ele precisava trabalhar e ele não estava conseguindo trabalhar, e ele é autônomo, então se ele não fosse trabalhar, ele também não ia receber. E pior do que isso era a dor, que não deixava dormir, e ele já estava tomando morfina, e a morfina não estava resolvendo. Então, a gente tem ali a morfina como um ápice do paciente com dor e não está resolvendo. Então, eu cancelei as minhas férias, eu voltei, eu já estava viajando, eu voltei de viagem só para poder atendê-lo. Fiz o atendimento dele, ele começou a tomar o Dorinativa no mesmo dia, ele pegou comigo. E no dia seguinte ele me mandou uma mensagem que foi o que valeu a pena tudo, né? Falando, já dormi, já estou sem dor, vim trabalhar hoje, né? Já estou ótimo, muito obrigada por você ter voltado, porque eu passei uma semana muito ruim e com um dia que ele fez o tratamento, no dia seguinte ele já me mandou a mensagem que valeu muito a pena, né? De ter voltado, de ter feito isso, que é a transformação, né? Que é conseguir transformar a vida das pessoas em melhor, né? Para melhor. Então, ele é um paciente bem recente, que está em tratamento ainda e que me marcou muito por isso. Mas eu posso ficar aqui 2 horas te contando várias histórias de paciente e de alunos idem, né? A gente tem vários depoimentos lá no Instagram, lá no YouTube, do próprio aluno falando o quanto aquilo ali mudou na vida dele, como as terapias transformaram a vida dele primeiro, né, que eu sempre falo, façam em vocês, né? Faça essa mudança de vida primeiro em vocês, na família de vocês, para depois vocês começarem a atender. Então, tem muitos. E assim, a gente está chegando ao final do nosso programa aqui, Rota da Saúde. Queria agradecer a sua presença. Esclareceu muitas dúvidas minhas. Espero que o pessoal de casa tenha entendido um pouco mais também, comece a pesquisar e comece a perceber como uma alternativa aos tratamentos que você esteja fazendo hoje, porque, inclusive, vou emendar a minha última pergunta, né? Porque tem muita gente que praticamente já perdeu as esperanças de tratar uma dor ou um problema, meio que abandonou a saúde, mas está cansado mesmo, né? Qual o recado que você dá, qual a mensagem que você deixa para essas pessoas hoje que estão sem esperanças de melhorar e ter uma qualidade de vida? Não perca a esperança, né? A esperança, ela não pode morrer, porque senão você não tem mais por que continuar, né? Então, você tem que ter sempre a esperança. O tratamento integrativo, ele é uma alternativa muito válida. Falar que ele vai ser a solução da vida de todas as pessoas seria muito redundante. Porque a gente não tem como saber. Se, por exemplo, a ozonioterapia resolvesse todos os problemas de todo mundo, não teria por que nem existir outros tratamentos, né? Cada ser humano, ele reage de uma forma. Mas você precisa tentar. Então, você vai tentar. O tratamento não deu certo, você vai tentar outro tratamento. Você vai tentar outro tratamento, né? E você precisa buscar a sua qualidade de vida. Mas depende 100% de você.
Não depende só da terapia, né? Depende que você faça o que é necessário fazer. Essas mudanças são muito importantes. Não adianta você ter o resultado de um exame dizendo que você é intolerante à lactose e você continuar consumindo a lactose, que é o que eu vejo muito, por incrível que pareça. Né? Nós fazemos lá exames de intolerância alimentar com mais de 200 alimentos. Então, a pessoa pega, nossa, eu sou alérgica a abacaxi. Não, mas eu amo abacaxi. E não para de comer o abacaxi, entende? Então, assim, por isso que depende que a pessoa realmente faça acontecer, né? Então, busquem, procurem, pesquisem, né? O Google, ele limita muito. Você pesquisa alguma coisa, ele te fala ao contrário, por conta da indústria farmacêutica que te limita, né? Eles têm um poder muito grande em cima, então eles sempre vão fechando ali o cerco de não passar informação. Mas quem procura acha. Né? Então, sim. se procurar, se acompanhar profissionais, principalmente, acompanhar profissionais que são da Integrativas pelo YouTube, você consegue encontrar muitas respostas. Você se identifica. Né? Ontem mesmo eu falei sobre a insuficiência pancreática. Os sintomas dela, assim, muita gente se identificou. Né? Muita gente me mandou mensagem pelo Instagram falando, olha, eu tenho tudo isso que você disse que eu tenho. E eu nunca fico boa. Já fiz vários tratamentos e não melhoro. Por quê? Não encontrou o tratamento certo ainda. Porque são sintomas e uma síndrome, ela é muito possível de tratar. Né? Existem síndromes que não têm cura, mas ela tem remissão. Então, é possível. Quando a gente fala que entrou em remissão, é porque ela não tem mais sintomas. Não quer dizer que a pessoa deixou de ter aquela doença. Mas sim, aquela doença não atrapalha mais a vida daquela pessoa. Muito legal, doutora. Me esclareceu muitas dúvidas. Fiquei feliz em saber. Provavelmente vou procurar, né? Tanto para minha alergia crônica, quanto para esses problemas que às vezes na infância, né, tudo parece potencializado, a gente dá uma angústia de ver nossos filhos ali com uma dor aqui ou com um problema que pode ser crônico. Então, vou procurar você, a gente vai fazer uma consulta aí recentemente. Mas foi muito legal, queria agradecer a todo mundo que assistiu aqui o Rota da Saúde. Queria que você, antes da gente encerrar, passasse suas redes sociais ou site, como o pessoal pode te encontrar, deixar um telefone também de contato, e para saber um pouco mais sobre o assunto e procurar o tratamento caso seja necessário. Pode falar ali para o pessoal que está te assistindo nas câmeras. Excelente. O Instagram é @doutora.Diana Hahnemann. É mais fácil escrever aqui, como é que escreve. Ele vai deixar aí. Então, acompanhe aqui, siga lá nas redes sociais, lá tem o link que vai te levar para todos os outros lugares, para marcar consulta através do Dr. Alia, para o e-commerce, para você conhecer nossos produtos, para o site de cursos, se você é um profissional da saúde, quer entrar para esse mundo integrativo, você quer mudar de fato a vida do seu paciente, também tem lá na bio do Instagram, tem o site de cursos e principalmente o nosso WhatsApp. A nossa central de atendimento está disponível para tirar todas as suas dúvidas, seja você paciente, para marcar consulta, seja você que só quer experimentar o suplemento, ou você que é um profissional da saúde e quer mudar a vida de outras pessoas para a gente poder ampliar a possibilidade, a disponibilidade lá no Acre, até o pontinha lá do Rio Grande do Sul e até mesmo fora do Brasil, levar essa terapia para outros cantos do mundo. Eu atendo em Portugal também, uma vez por ano. Eu fico um mês lá no Porto e faço o atendimento em Portugal. Então, lá a gente recebe muitas outras pessoas de outras regiões da Europa que querem fazer o atendimento presencial e também da parte online, certo? Pô, gostei dessa. Talvez eu viaje pro Porto, quem sabe? Mas tô aqui tão pertinho. Tão perto e tal. Doutora, muito obrigado. Espero que você tenha se divertido, curtido, passado todas as informações aí para o pessoal conseguir esclarecer as dúvidas.
e muito sucesso na sua carreira, que ainda tem muita coisa pela frente, muitas especializações, muitos cursos, muito estudo e todo o sucesso do mundo para você. A gente vai encerrando aqui o Rota da Saúde. Espero que você tenha curtido. Assistam os cortes. Se você chegou agora no meio, volta e assiste do início, tá bom? E deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Um abraço, até a próxima. Tchau.